Olá, meu nome é Alberto e seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar com você sobre idempotência, Outbox Pattern e uma mini lib de workflow que acabou surgindo aqui diante da minha necessidade, beleza? Então, é um episódio que, pelo menos do meu ponto de vista, tem vários elementos aí, o que aumenta aí um pouco da complexidade, mas ao mesmo tempo, eu acho que pega um cenário bem de caso real, complexo e que pode ser útil para você em algum nível dentro do seu trabalho e tudo mais. Então, assim, eu já gravei outro episódio aqui falando sobre idempotência. Eu fiz o episódio implementando uma política de idempotência, utilizando a ideia, né, de chave de idempotência. Então, o cliente define a chave, chega lá, a gente trata isso, pega a resposta que já tinha sido previamente gerada e por aí vai. Só que aí o exemplo vai melhorando, né, o treino vai melhorando e eu caí naquele exemplo clássico que a galera fala aí, né, que se encaixa no tal do Outbox Pattern. Então, basicamente eu tenho um fluxo onde eu tenho que processar uma compra via cartão de crédito e esse processamento acontece síncrono ali junto com a requisição. Então, chega uma requisição, eu vou lá no meu gateway de pagamento, processo essa compra, pego o ID dessa transação e depois eu quero mandar um e-mail, também no processo síncrono ali, quero mandar um e-mail para a pessoa. Beleza? Então, tudo isso está acontecendo de maneira síncrona. E aí, o que acontece? Imagina que esse pagamento, que esse processo, né, de pagar, aí falhe. Perdão, que o processo de pagar falhe não. Que o processo de pagar deu certo, eu gerei a compra, né? Salvei a compra no banco de dados com os dados desse pagamento. Mas na hora de mandar o e-mail, falhou o envio do e-mail. E mandar o e-mail é uma outra operação. Falhou o envio do e-mail e a compra deu certo. O que é que você faz agora? Você não pode reexecutar o endpoint, porque senão você processaria o pagamento talvez 2 vezes, ou você salvaria a compra ali 2 vezes. Então, uma ideia que a galera tem aí, né, é utilizar o tal do Outbox Pattern. Então, basicamente, na hora que você vai salvar a compra, deixa eu mostrar o código aqui para você. Na verdade, deixa eu pegar só um commit para trás aqui para mostrar. Então deixa eu te mostrar aqui, né, o fluxo do código. Então aqui está o fluxo padrão. Eu tenho aqui, ó, eu vou finalizar essa minha compra aqui. Aqui na verdade tem outros passos, né? Então eu salvei a compra no estado inicial, patati patacular, e o processo de integração com o meio de pagamento deu certo. Aí eu vou finalizar essa compra. E depois que eu finalizo essa compra dentro aqui da transação, eu quero enviar o e-mail de sucesso com essa nova compra. Beleza? E aí o que pode acontecer? Aqui deu certo e na hora que vai enviar aqui, deu um problema. Se eu rodar esse fluxo de novo igualzinho, vai dar ruim, né? Que ele vai chamar de novo a integração com o meio de pagamento, talvez vai querer aqui, né, finalizar a compra de novo, se der certo, tudo errado. Não pode ser assim. Então a ideia ali, né, do tal do Outbox Pattern é que basicamente eu transforme essas operações aqui, ó, que não deveriam rodar dentro da mesma transação. Por quê? Porque você não quer segurar uma transação com o seu banco de dados esperando uma chamada para um sistema que não tem nada a ver com aquela transação. Basicamente, você está segurando um recurso sem necessidade, pensando ali no recurso em si. Mas a ideia eu tenho que transformar tudo numa transação do banco de dados. Então eu crio uma tabela chamada de Outbox, blá blá, beleza? E aí na hora que eu chego aqui, na hora que eu vou salvar aqui a compra, eu salvo lá nessa tabela Outbox dizendo assim, eu quero mandar um e-mail com essa mensagem, por exemplo. E aí, se essa linha aqui executar com sucesso, né, executar a mesma parada, eu posso vir aqui depois e apagar o último registro, o registro que eu salvei na tabela de Outbox, dizendo que eu tinha que enviar o e-mail, porque eu realmente enviei o e-mail, né? Então por isso que é o Outbox ali, né? Você vai colocar esse processo para fora, beleza? O que acontece se der pau na hora de enviar o e-mail? Esse registro com esse e-mail que deveria ser enviado, tá lá guardado. Eu posso rodar um processo em background para mandar esse e-mail em background falando dessa compra. Uma outra maneira de você implementar o tal do Outbox Pattern é transformar esse fluxo aqui, ó, que eu coloquei como síncrono, num fluxo que é assíncrono. Então aqui, ao invés de mandar o e-mail em si,
eu vou dizer que eu vou mandar uma mensagem para uma fila qualquer, né, de envio de e-mails. Só que pode ser que na hora que eu vou mandar essa mensagem para a fila, imagina que eu vou mandar uma mensagem para essa fila de e-mails de sucesso com o ID da compra. E na hora que eu vou mandar essa mensagem, dá pau na hora de publicar essa mensagem. É a mesma ideia. A mensagem que eu mandaria está registrada lá na tabela de Outbox. Eu rodo um processo em background, pego todos os registros que ainda estão lá e não foram processados, e agora mando essas mensagens para a fila em background. Esses e-mails podem sair. E aí você pode levar isso para qualquer tipo de fluxo que você queira. Em geral, fluxos que combinam uma transação com banco de dados e envios de mensagem para brokers. Aí, né? Esse é o caso mais comum. Só que aconteceu aqui. Eu não queria mexer no fluxo da minha implementação. A minha implementação aqui, né? Qual que é o processo dela? Eu gravo uma compra aqui no estado inicial, aí eu processo a integração com o gateway de pagamento. Se esse processamento deu certo, eu finalizo a compra. Então, eu não queria mexer nessa implementação, a implementação é essa. Só que eu queria que esse endpoint passasse a suportar retries. E se eu pego simplesmente pela ideia se eu utilizo a mesma ideia de idempotência que eu tinha feito anteriormente, não ia ser suficiente, porque lá só era útil para quê? Quando um fluxo era executado com sucesso, para aquela chave, né, de idempotência, se aquele mesmo request fosse executado de novo, ele ia pegar a resposta anterior. Só que aqui o fluxo é executado parcialmente. Eu posso ter criado a compra e deu pau na integração com o gateway de pagamento. E agora? Aí eu vou ter que pegar o meu processamento do gateway de pagamento e colocar assíncrono. E aí, quando esse dá certo, aí agora eu vou finalizar a compra e vou mandar o e-mail. Mas aí o e-mail também é assíncrono. Então, assim, para mim, o custo de transformar os meus pedaços síncronos em pedaços assíncronos ia deixar, na minha opinião, o software com mais elementos, aumenta um tanto quanto ali, né, a complexidade, pensando em complexidade medida, né, pelo número de elementos que compõem determinado fluxo, e não era o que eu queria fazer, não era o que eu tava, o que eu tinha planejado aqui, né, o que era suficiente para atender o negócio, e por aí vai. Então, eu queria dar um jeito de poder reexecutar esse endpoint quantas vezes fossem necessárias, até que todos os passos desse endpoint fossem executados do jeito que deveriam, né? Ou o cliente desiste de fazer os seus retries e por aí vai. E aí, pesquisando, conversando principalmente com o Rafael Ponte, né, que é um cara que sempre me ajuda bastante e tal, ele falou assim, velho, o que você precisa, e eu não tinha experiência mesmo, né, com essas bibliotecas de workflow. Então ele falou assim, o que você precisa eu falei isso aqui, né? Eu falei, eu queria que a parada fosse parcial, não sei o que, eu tava pensando nisso. Ele falou, olha, tem umas libs de workflow aí que você pode utilizar. E aí ele deu um primeiro exemplo que chama acho que é algo que é muito maior do que uma lib, na verdade, né? De um projeto que chama Camunda. E eu fui começar a analisar, né, esses projetos de workflow. Então deixa eu passar com eles aqui com você. Aí eu já vou passar aqui, né? Então eu comecei a analisar, mas basicamente, o que eu queria é isso. Eu tenho aqui, né, um fluxo. Eu tenho aqui um fluxo que tem 4 partes, basicamente. Eu crio a compra no estado inicial. Eu processo, chamo meu gateway de pagamento. Se deu certo aqui, eu finalizo a transação, eu finalizo a compra e mando aqui. Ainda tem aqui, né, se deu errado, por exemplo, a integração com o gateway de pagamento, eu quero mandar um e-mail de falha. Que eu também, numa tentativa de retry, imagina que no retry, ali, né, deu de novo errado a integração com o gateway de pagamento, e eu não queria mandar o e-mail de falha de novo, né, porque eu já mandei uma primeira vez, ali dizendo que falhou, então eu não preciso mandar dizendo que falhou 3, 4 vezes, eu mandei dizendo uma vez que falhou, depois eu poderia mandar, por exemplo, dizendo que deu certo, beleza? Então eu tenho esse fluxo que é composto de várias etapas, e eu quero poder retentar a execução desse mesmo endpoint múltiplas vezes, sem que essas etapas que alteram o estado do meu sistema, né, alteram mandando e-mail, alteram o estado do banco de dados e por aí vai,
sejam reexecutadas sem que eu queira de fato que elas sejam reexecutadas. Aí eu fui olhar os projetos que Rafael me sugeriu. Então, ele começou com esse Camunda aqui. Aí eu fui ver, fui olhar a documentação, descobri que esse Camunda explained in 1 minute and 22 seconds, deve ser pra gente que é muito inteligente, né, que não acho que não é o meu caso, beleza? E tal. Comecei a olhar e falei assim, gente, desculpa, o meu workflow não é o most complex automation, beleza? Assim, os exemplos de uso, você externaliza os workflows e vai nos arquivos de configuração e bota os steps e por aí vai. Eu preciso admitir para você que assim, eu tenho bastante resistência em colocar fluxos que são de negócio longe do código que implementa aquele negócio. Para mim, eu acho que coesão é um princípio que vai além de coesão quando a gente fala de código, assim, no sentido de comportamento perto de estado e por aí vai. Para mim, coesão é um princípio que faz a vida ficar mais simples nas múltiplas esferas aí, beleza? Então aqui, quando eu falo aqui de coesão, eu tenho um fluxo de negócio que está definido num canto, que está conectado com várias etapas do meu sistema, que está definido em outro canto. Então, para mim, a dificuldade de gerenciar isso, mesmo que tenha as ferramentas visuais e patati patacolar e tal, meio que transcende ali, né? Tá além do que eu acho que é suportável quando a gente pensa em manutenção a médio e longo prazo no sistema e tudo mais. Então, eu olhei e falei, gente, não, esse daqui é assim. É muito complexo, eu não quero. Next. Aí você tinha, né, um outro aqui do Netflix, né, que é o Conductor, que, por sinal, foi desativado no período ali, né, que eu tava conversando com o Rafael. Fui olhar a parada e falei, gente, também não quero não. Também achei complexo, é o mesmo princípio do Camunda, você separa as paradas e tudo mais. Tem aqui, né, o site, bota aqui os exemplos todos aqui, né, tem aqui o post de blog deles, eles explicando e tudo mais. E para mim foi a mesma coisa. Quando eu falo que é complexo, são muitas etapas para você fazer a configuração, você tem que aprender como é que eu conecto as etapas do meu fluxo de negócio com a configuração que ele pede. Essa configuração vive longe e por aí vai. Aí tem um aqui do Uber, que é o Cadence, sei lá o nome. Fault Tolerant Stateful Code Platform. Falei, esse daqui, eu até achei o nome mais ok, pensei que ia ser mais simples, mas assim, de novo, achei o bagulho. A página é mais amigável, né, mais de boinha e tal, mas quando eu fui ver a execução da parada, mesmo princípio do outro, o negócio fica longe do outro, você coda ali, né, os seus passos do seu workflow, e aí você vai colocar os seus códigos dentro daqueles passos, aí você vai configurar a execução daqueles passos, cada passo pode ter um XY de retry, pode ter um XY de tempo de execução e não sei o que, realmente assim, super complexo, complexo, para isso eu juntei complexo com completo, super completo, mas para mim, ainda complexo demais para o que eu precisava, né, complexo. Até que não ficou ruim essa palavra não, pelo menos na minha opinião. Beleza? Então, olhei, de novo, peguei o código, fui no GitHub, olhei a documentação, pá. Falei assim, gente, não quero. Aí eu achei um outro que, infelizmente, né, não tá sendo mantido, né, o último commit ali, né, 2020, 3 anos para trás. Mas, em algum momento, esse Easy Flows aqui, né, desse usuário JEasy, ou desse grupo aqui, JEasy, sei lá o que e tal, em algum momento teve algum mínimo de relevância, né? A gente está falando aqui de 207 forks, 606 estrelas. Eu sei que não dá para medir relevância por fork ou estrela, mas assim, é uma medição que fala pelo menos o mínimo de atenção que esse projeto recebeu, beleza? Pode ser que seja todo mundo amigo, amiga, a empresa que fez isso daqui mandou todo mundo dar like, dar estrela e tal, já vi acontecer, beleza? Então, pode, mas eu não acho, né? Então assim, acreditei na parada. Vim aqui, olhei e falei, primeiro, né, o nome, né, Easy Flow, então ele tava com o mesmo questionamento
tá aqui no início, EasyFlow is a workflow engine for Java. It provides simple APIs and building blocks to make it easy to create and run composable workflows. Aí só queria, né? As partes ali da parada, quero ir para um lado, quero ir para o outro, e tudo mais. Ele mostra aqui um desenho, pá. Aí o exemplo dele, de fato, bem mais simples do que os outros, né? O exemplo inicial. Então, mas aqui, né, é a mesma pegada, né? Eu agora tenho que quebrar o meu código em implementações de work. Então, cada etapazinha seria um work ali, né? E eu tenho que controlar esse fluxo entre um work e outro. E tal, que é real, aconteceu no meu código, eu já mostro pra você. Aí ele fala aqui que agora ele tem esse fluxo aqui. Eu quero imprimir full 3 vezes, quero imprimir hello e word de maneira paralela, né? Então ele quer executar flows em paralelo, já uma coisa que eu, no meu caso aqui, eu não precisava. Óbvio, pode precisar, sem dúvida. E se hello and word tiverem sido printados no console, eu quero botar ok. Se não, no ok. Aqui, né? Não. Ele bota aqui o fluxo dele, né? Pá. E agora coda aqui, né? Então ele cria aqui as várias instâncias do print message work e ele configura o bagulho aqui, ó. Pá. Tem aqui, eu tenho um início de sequência, eu quero executar um new repeat flow, o nome é printful 3 vezes, eu quero repetir esse work 1 3 vezes aqui, constrói. Então tem uma nova condicional, aí assim, já começa a me perder, para ser bem sincero, beleza? Inclusive eu testei mais uma vez isso nesse código que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e mais uma vez eu concluí que não quero dar um jeito de codar uma construção que ela é implementada como um princípio básico da linguagem, daqui a new conditional flow, é um if, né? Eu tenho um if, beleza? Ali na parada, já começa a me perder um pouco aqui, né? Eu tenho um pouco de resistência para isso. Então tem aqui, depois ele manda aqui, né? Eu quero name, executo 2 e o 3 no service aqui, né? Mas aqui eu tô service, patati espetacular. E vai que vai aqui, ó, constrói a engine, constrói o contexto, né? O contexto aqui é aquela ideia, né? Ele tem que dar um jeito de os passos aí, né? Ele tem que dar um jeito dos workers que estão dentro do workflow compartilharem algum tipo de contexto. No meu caso, eu poderia ter um work que cria a compra no estado inicial e eu boto nesse work context o ID da compra. Aí eu tenho um outro worker ali, né, que é o que faz a integração com o meio de pagamento, que eu preciso desse ID da compra, por exemplo, para pegar os valores da compra, os dados do cartão de crédito e tal, passo para lá. Aí esse work vai colocar no contexto, por exemplo, o status de retorno da integração com o cartão de crédito. Bota lá nesse work context. Então, esse work context é um grande mapa que eu acesso, obviamente, via chave valor, né? Eu não preciso nem ver a implementação, porque ele é um mapa genérico ali que eu posso fazer um get na parada. Então, assim, você já tem, né? Você tem, no meu caso, eu teria 4 works aqui, né? O nome da interface é work. Né, de trabalho aqui, né? Então eu teria 4 implementações de work que formam um fluxo só, ou seja, são 4 classes que operam num fluxo só, que compartilham estado entre elas através de um mapa, de uma chave que é string. Já me pega um pouco, beleza? Assim, se realmente eu precisasse de um fluxo nesse nível de complexidade aqui e tudo mais, seria até beleza. E aí tem a última parte aqui pra mim, né? Que eu queria simplesmente possibilitar um retry do meu cliente, né? Então eu poderia configurar esse fluxo aqui e ele poderia gravar no banco de dados, ele já executou um work ou outro, aí não reexecuta e tudo mais. Provavelmente ele suporta aqui fazer isso, mas eu ainda assim achei que era um tanto quanto mais complexo. Eu quis passar por esses 4, talvez tenha outros 10 que eu não conheça. Mas para dizer que eu explorei, porque sim, eu sou a favor de usar coisas que já existem. Se eu fosse utilizar, esse daqui seria o que estaria mais alto no meu ranking. Por quê? Porque ele suporta um determinado nível de complexidade através de uma API que eu achei simples, que é a API só de código. Os outros também devem ter versão para você configurar só em código, né? Que se eu configuro o bagulho via YAML, quer dizer que tem um código que lê aquele YAML e configura os bagulho tudo na memória. Eu poderia fazer esse código
também ali para os outros, mas ele tem um set de funcionalidades que eu considero que é um pouco menor, né, mais de boa, fluxos bem menos complexos do que os outros, então esse daqui acho que seria uma opção aí para mim. Entretanto, contudo, achei mais do que eu precisava e ele não se integra diretamente no código que eu já tenho. E eu queria uma parada que se integrasse diretamente no código que eu já tenho, por isso que eu fiz uma implementação minha, obviamente, uma implementação minha, simplória e tal, mas eu queria mostrar aí para você, porque eu acho que é uma parte importante quando você pensa em suportar retries em fluxos que são mais complexos, porque for suportar o retry no fluxo que é um shot só ali, né? Ele faz uma coisa só, aí fez ou não fez, você faz o retry, tá tudo certo. Mas suportar o retry no fluxo que é complexo é uma outra história, beleza? Então vamos voltar lá pro código agora, né, com a versão que ficou atual para te mostrar como é que eu fiz. Voltando aqui, né, para o meu Eclipse, gente, eu queria até avisar aqui nesse vídeo que chegou a hora que finalmente eu vou aposentar o Eclipse, porque o IntelliJ lançou agora a integração com o Copilot Chat e eu vou usar. Eu tinha voltado para o Eclipse porque o Visual Studio Code eu não estava conseguindo usar ele com Java, estava crashando várias vezes. Tentei configurar de maneira diferente, segui as recomendações do povo e não estava dando certo e eu estava realmente ficando irritado. Eu tenho uma política própria que eu não me irrito com coisas do trabalho, então eu falei, não vou usar não, eu vou deixar de usar o chat por enquanto. E aí fiquei usando o chat GPT fora do meu fluxo e tal. Mas voltando aqui para o código, como é que ficou a minha implementação? Eu criei aqui uma abstração que chama Business Flow Register, que é um componente injetável do Spring aí. Então assim, quando eu tenho um fluxo mais complexo e eu quero suportar retries naquele fluxo, eu posso criar agora aqui, eu posso executar esse fluxo como passos desse business flow. Então eu registro aqui, ó, que eu tenho um business flow de compra cartão e eu passo aqui um código. Então o código aqui eu combino aqui a conta e a oferta, então eu tenho aqui, né, esse meu fluxo que supõe aqui a implementação do checkout da Hotmart. No checkout da Hotmart, uma pessoa, né, uma entidade ali, né, uma pessoa tem uma conta, essa conta ela utiliza tanto para comprar produtos quanto para vender produtos, e aí para os produtos que ela vende, ela pode criar as ofertas daquele produto, e as ofertas podem ter preços diferentes, né, e tudo mais, número de parcelas diferentes e tal. Então, eu crio aqui um fluxo que é para a conta que está querendo comprar um produto, combinado com a oferta daquele produto. E eu poderia usar qualquer tipo de código, aqui é uma string, aqui o Business Flow Register suporta 2 strings como argumento ali para registrar, né? O nome do flow e o código de identificação do flow, e esse código de identificação do flow tem que ser único, globalmente. Aí eu começo, ó. Eu quero executar agora um flow de cria-compra, eu quero executar apenas uma vez. Aí eu boto aqui, eu passo uma função como argumento. E aí, qual que foi a minha implementação simplória? Todo passo me retorna uma string, que é justamente o quê? A informação que eu compartilharia entre passos do meu workflow, beleza? Só que aqui eu estou no mesmo fluxo, então ele me retornou uma string, aqui eu quero executar a compra, ele me retorna a string com a ID da compra. Beleza. Aí eu venho aqui embaixo, agora, essa aqui foi a modificação que eu tive que fazer no código, né? A variável nova compra eu usava aqui direto, né? Salvava aqui a compra, já pegava o objeto e tudo mais. Mas agora, como eu tenho múltiplas etapas aqui, né, são múltiplas transações, eu vou trabalhando como se executei uma transação. Agora eu vou utilizar as informações no outro passo, recupero de novo o objeto e vida que segue. Então, tenho aqui, eu recebo aqui o ID da nova compra. Pá. Aí carrego essa minha nova compra para utilizar aqui para baixo. Tenho agora aqui, ó, vou fazer a integração com o provedor de pagamento. Tem um outro passo aqui, ó, integra aqui, né, com o gateway de pagamento. Então ele vai integrar aqui com o gateway de pagamento, né, apenas uma vez nesse fluxo aqui, né, para esse ID que eu gerei ali, né, do Business Flow. Vai fazer a lógica aqui, né, tem aqui um logzinho que você vai ver, né, dizendo que vai processar o pagamento, patati patacolar, não sei o que e tal. E ele me retorna aqui, né, uma string com o status desse processamento, quando dá certo aí e tudo mais, que é o status lá do gateway. Pá. Então aqui, né, ele tem aqui envolvido aqui na política de circuit breaker e retry e tudo mais. Aí aqui, se deu certo, esse log aqui eu poderia ter colocado aqui para dentro, mas eu quero agora executar esse passo uma vez só, que quero finalizar a transação com o cartão. Aí eu venho aqui, ó, deixei aqui até um sysaltzinho aqui, né, que esse aqui eu não tinha esquecido de botar o log, e faço meu código.
finaliza a transação e retorna de novo aqui o ID da compra. Só que nesse fluxo aqui eu não preciso reutilizar esse ID. E aí depois, ó, tem aqui, ó, enviou e-mail de sucesso. Ele está enviando e-mail de sucesso, ele envia, se enviou, beleza, e tal. Por que agora? Porque agora se ele tentou enviar e deu pau, ele não registra essa etapa no flow. E quando ele entrar aqui de novo, ele vai passar batido pelas outras, e essa daqui ele vai executar, beleza? E aí eu vou mostrar isso para você agora, rodando na prática. Eu configurei aqui, né, lá no IDMock Cloud, o meu serviço de integração com o e-mail. Então eu vou só botar lá agora no IDMock Cloud para ele retornar status 500. Segura aí. Então vamos lá, né? A minha API de e-mail tá mandando 500, tá retornando 500 agora, eu vou fazer o teste com você. Jesus amado. Ó, se der pau aqui no meu teste, eu não vou regravar esse vídeo, beleza? Eu vou corrigir aqui e a gente já continua. Então vamos aqui no Insônia agora para fazer o teste, ó. Então eu tenho aqui, ó, já deixei aqui configurado no meu Insônia um processamento de uma compra, né? Então tem aqui o código do produto, o código da oferta, os dados do cartão. E supostamente deve aparecer lá no log que ele entrou, vai ter gravado, vai ter integrado com o gateway de pagamento, aí vai processar, vai finalizar a transação. Deixa eu só botar um sysout lá, né? Pra parada ficar honesta. Já tem o sysout lá, que eu já tinha te mostrado, então foi mal. Então vamos testar aqui, ó. Vou dar um send. Tô meio nervoso, pra ser bem sincero. Dá um send. Deu zica, ó. Bum. Deu pau lá na hora de mandar o e-mail. Mas ele fez várias etapas do processo. Beleza? Eu vou mostrar isso pra você. Aqui. Bum. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. O que rolou. Então, tá dizendo que vai processar o pagamento. Disse que processou o pagamento, né, com cartão de crédito. Agora aqui, ó. Agora tá, ó, finalizou a compra, entrou para enviar o e-mail, beleza? Tá aparecendo aí, né? Entra aqui. Aí ele vai tentar enviar o e-mail. E agora o envio do e-mail deu zica. Deu pau aqui, ó, porque a minha API lá do IDMock, como eu falei para você, eu configurei para retornar 500. Agora eu vou lá na minha API do IDMock e vou botar para retornar 200. Configurei agora lá para retornar 200. Então, deixa eu vir aqui agora aqui no Eclipse. Eu vou limpar esse console e vamos mandar bala de novo aqui, ó. Vamos lá no Insônia para ver o bagulho acontecer. Vou dar um send. Agora, ele está dizendo que processou, mas eu não posso ter feito todas as coisas de novo. A ideia agora era só mandar o e-mail. Então vamos ver lá agora aqui, né? Sangue de Cristo tem poder, vamos ver. Ele tentou gravar o Business Flow de novo, então ele disse que não consegue. E vamos aqui ver, ó. Ele carregou o Unique Flow, o Business Flow que já estava lá, né? Com esse código gigante que coloquei. E ele botou aqui, ó. O que é que está acontecendo? Retornou a execução prévia para criar compra, retornou a execução prévia para integra com gateway de pagamento. Aí tem lá o meu log, né, dizendo que processou o pagamento com sucesso, que eu deveria ter colocado para dentro ali, porque ele retornou a execução prévia, que ele finalizou a transação com o cartão, mas agora, ó, ele vai enviar o e-mail, e ele enviou o e-mail com o código da compra, e deu tudo certo. Beleza? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fechar, limpar aqui, vou voltar no Insônia, e aí imagina que deu timeout nessa requisição. Na primeira deu 500. Deu 500, mas aí o cliente aqui, no caso o Insônia, entendeu que era um erro transiente, né? Então, pô, deu 500, eu vou tentar de novo essa parada. Só que deu 500, mas eu tinha feito várias etapas do fluxo. Beleza? Agora eu completei a última etapa do fluxo, mas poderia ter dado um erro de timeout. E aí poderia ter um outro retry. Eu já limpei lá o console. Vamos aqui, ó. Então eu executei de novo, deu o mesmo retorno, né? Disse que deu 200, processou a compra, tá tudo certo e tal. Aqui, só para você não ficar com isso na cabeça, eu poderia ter retornado um status diferente, dizendo que, olha, essa parada já foi completamente processada e tudo mais. Poderia, era uma outra possibilidade, não dá pra gente debater, né? As consequências de retornar o mesmo status versus retornar status diferentes, resposta diferente e tal. Tem gente que você vai para AWS, eles gostam de retornar tudo igual.
Você vai, por exemplo, para outros lugares como Zalando e qualquer outro canto, fala que outros cantos da internet, fala que você poderia retornar um status diferente ali, né? Um retorno diferente para uma operação idempotente aí. Mas o negócio é vir aqui agora no Springão e olhar. Então, né, tentou salvar aqui, não conseguiu, pá, ele retornou, cria a compra, retornou, integra a gateway de pagamento, retornou, finaliza a transação e agora retornou, envia e-mail com sucesso. Então, assim, pô, pra mim isso era o que eu queria. Eu queria, de fato, manter o meu código, não mexer muito no meu código aqui, e eu transformei agora esse meu endpoint, ele está suportando, óbvio, deve ter um monte de ponto aqui que eu não tratei, talvez tenha algum tipo de problema de concorrência, ou algo do gênero, provavelmente e tal, mas eu não tenho zero dúvida que não dá pra gente tratar aqui. O meu ponto principal é, eu implementei o meu processo de workflow no fluxo do meu código. Tão simples quanto isso. Agora eu posso botar o workflow aonde eu quiser, em fluxos mais complexos e tal. Eu posso botar nessa minha implementação, né, aquele mesmo lancezinho, né, de buildar um passo do meu workflow com alguma configuração mais esperta. Olha, eu quero que esse workflow aqui, ó, só seja válido por até 3 dias. Depois de 3 dias, se alguém tentar de novo, eu quero executar de novo, sei lá por quê, ou algo do gênero. Posso fazer qualquer tipo de coisa que eu quiser. Aqui, eu posso dizer que aquele workflow só deve ser reexecutado se a exception que aconteceu foi x, y, z. Eu posso buildar como eu quiser. Para mim, a parte principal aqui é que eu executo a parada no meu fluxo de código. Tá? Quando eu falo de coesão, é isso, né? Tudo que, na minha opinião, tem que ficar junto, tá junto. Então, eu acho que minha configuração de workflow deveria estar junto no meu fluxo de negócio, pelo menos na minha opinião, até onde eu enxergo nesse momento da minha vida. Beleza? Mas, basicamente era isso. Se você achou que esse vídeo aqui, né, que esse conteúdo fez sentido para você, já deixa um comentário aqui. Se você, por algum motivo, não gostou, não entendeu, achou que foi muito ruim, então tem algum tipo de crítica, deixa aqui também, né, de maneira educada. Eu vou ter o maior prazer em responder, beleza? E, se você ficou até aqui e você gostou disso, deixa eu fazer dar mais um aviso aqui, né? Eu e Maurício Anishi, a gente tem um treinamento que chama Jornada Dev Eficiente, beleza? É um treinamento ultra focado em fazer você escrever código de qualidade, beleza? Independente da situação, né? Que você tenha princípios nítidos na sua cabeça, tenha técnicas derivadas desses princípios, que você consiga aplicar com o mínimo de esforço cognitivo, beleza? Resiliência é um dos tópicos que a gente aborda lá dentro. Então, a gente fala sobre resiliência lá dentro, tem um módulo específico sobre resiliência, beleza? Que vai te falar de vários princípios e várias técnicas que você pode implementar e com vários exercícios para você explorar esse conhecimento. Mas, então, se você entender que isso faz sentido para você agora, né? Você está nesse momento de aperfeiçoar o que você já manja de qualidade, vai ser muito legal ter você dentro da nossa comunidade. O link para nossa página está aqui na descrição, basta que você acesse. E qualquer dúvida que você tenha, você pode tirar diretamente comigo. Tem lá um linkzinho do WhatsApp para você falar e perguntar o que você entender que deve, tá bom? Mas era isso. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima.